Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Eu preciso deixar um recado para vocês. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades, e essa é grande. A 7kBet entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, suporte 24 horas e o mais importante, tudo seguro, regulamentado, do jeito que você, vascaíno, merece. Mas fique atento, só para maiores de 18 anos e com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7kBet. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda, sábado, 14 de fevereiro, pleno carnaval, e mais uma decisão, mais um jogo decisivo para o Vasco aí, logo mais, contra o Volta Redonda. E aí muita expectativa para esse jogo. Bom, antes de mais nada, torcedor que está chegando agora, quem não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Quem já está inscrito, não deixe de dar o seu joinha, né, mais conhecido como like, para valorizar sempre o trabalho, para que o torcedor do Vasco também pode espalhar isso aí para outros torcedores, para os amigos, né, para que aumente a audiência aí do nosso canal. Tá legal? Bom, eu vou começar falando. Eu queria colocar assim algumas, como é que eu diria, algumas luzes, né, em alguns pontos de vista, né, que eu vim assim, pensando sobre o que está acontecendo no Vasco, né, sobre esses resultados, sobre tudo isso que está acontecendo no Vasco. Primeiro é dizer que o torcedor, ele alimentou uma expectativa muito grande, né? O torcedor botou assim, a expectativa lá no alto. Por quê? Porque o torcedor este ano, quando ele olha, por exemplo, o banco de reservas, e ele não vê Garré, Maxime Domingues, Jean Davi, o Vitor Luiz, Esforça. Então esses jogadores já não estão mais no banco de reservas, porque o Vasco dispensou esses jogadores. Maurício Lemos, Lucas Oliveira, e por aí vai. E outros que eu devo estar esquecendo. Mas basicamente esses jogadores. Isso já animou o torcedor. Falou, bom, nosso banco de reservas está melhor porque esses jogadores já não estão mais no clube. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O torcedor viu e acompanhou, né, com muita ansiedade as contratações. Então, quando começaram a vir os nomes, bom, Saldívia, né, o Rojas, o Marino, quem mais? O Brenner, o Spinelli,
Esqueci de alguém? Não, né? E o Cuiabano. Então esses jogadores já deram uma outra injeção de ânimo no torcedor do Vasco. Opa, uma outra janela aí, legal, né? Bons jogadores também estão sendo contratados. Beleza. Agora o torcedor não levou em conta, né? E para ele não interessa, ele quer saber do time bem. Mas aí eu lembro o seguinte, o time que está jogando nesse momento, neste ano, é exatamente o mesmo time do ano passado. E pior, sem o Ryan no time titular, obviamente, e sem o Verratti no banco de reserva. Então o time que está jogando hoje é o do ano passado. Sem o Ryan e sem o Verratti em entradas aí eventuais. Eu duvido, não falo nem do Ryan, vou esquecer o Ryan, vou falar só do Verratti. Eu duvido que ele não fizesse pelo menos um gol contra a Chape e até contra o Bahia. Aquelas bolas cruzando ali pequena área, por baixo, por cima. Duvido. Então o Vasco está sem esses dois jogadores. E o time que está jogando é o mesmo do ano passado. Mas por quê? Porque os reforços que vieram, eles ainda têm que ter um tempo para entrosamento, para melhoria da parte física, para adquirirem ritmo de jogo. Então esses jogadores que estão chegando, que chegaram, aliás, eles ainda precisam de um tempo para se ambientarem, para se entrosarem com o restante da equipe. E essa coisa não é da noite para o dia. E se nós tivéssemos jogos assim, só tem um jogo a cada final de semana. Então, durante a semana, esses jogadores estariam treinando forte, estariam sim, treinando, fazendo os coletivos, né, a parte tática, enfim. Esses jogadores teriam tempo para aproveitar o treinamento. Mas não é isso que acontece. Então é jogo de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. E os jogadores, então, estão treinando, jogando. E aí os resultados não estão aparecendo. Porque é o mesmo time do ano passado sem o Ryan, pô. É isso que está acontecendo. E o torcedor que alimentou a expectativa lá no alto, agora o elenco do Vasco incorporou. E está correto, realmente o elenco do Vasco melhorou muito em relação ao ano passado. Só que esses jogadores ainda não estão em plena forma. Não estão. O Diniz não está podendo contar com esses jogadores todos em plena forma para remontar esse time. Essa é a diferença. E quando esses jogadores estão entrando, alguns deles, ainda não estão correspondendo. E o Cuiabano, por exemplo, o Piton não vem muito bem, o Cuiabano vai ser o titular. Mas não chegou em boa forma. Tanto que não foi, já está inscrito, mas não foi relacionado para os jogos. Por quê? Porque está adquirindo a melhor forma física. Para quando entrar, a torcida não vai, mas esse cara aí vai somar nada. Jogava no Botafogo, no Vasco não está jogando nada. Então, para não acontecer isso, o jogador tem que ter uma mínima condição para entrar no jogo, para fazer uma boa partida. Então esses jogadores ainda não estão em forma. Aconteceu com o Brenner. Entrou todo quadrado lá, não estava em forma ainda, perdeu aquele caminhão de gols contra a Chape, a torcida já pegou no pé, já xingou, já fez, já aconteceu. Aí no outro jogo, né, com o Botafogo, ele já fez um gol e sofreu pênalti. Aí já mudou um pouco a coisa de figura. Né? Então, assim, existe essa necessidade ainda dos novos reforços estarem em melhores condições. Agora, o que eu me bato também é o seguinte, o que me preocupa é que mesmo esses jogadores todos ainda não estão em forma, eles não estão em forma, realmente. Agora, tem jogador que já está em forma. E eu chamo a atenção no caso do Rojas, por exemplo. Então, por que o Diniz não coloca o Rojas? Todos os jogos que o Rojas entrou,
ele se destacou. Tanto o jogo que ele começou como titular e os jogos que ele tem entrado no decorrer da partida. Por que o Diniz já não coloca esse jogador? E pior, ele não coloca o jogador, vou colocar com 15 minutos do segundo tempo, por exemplo. Não. Ele coloca aos 37, ele coloca aos 40 minutos do segundo tempo. Sabe? Então o jogador é jovem e já está em forma. Ele já se entrosou, ele foi um dos primeiros a chegar. Por que o Diniz não coloca? Se o time não está conseguindo bons resultados. E o que decepciona o torcedor, e o que o torcedor está muito pau da vida, é que esse início de 2026 está pior do que o início de 2025. Porque este ano o Vasco está com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então é um aproveitamento de 44%. O Vasco conseguiu 12 pontos em 27 disputados. Isso dá 44% de aproveitamento. Número de vitórias, só 3. Então, percentual de vitórias do Vasco, 33%. 3 vitórias em 9 jogos. É um percentual muito ruim. As classificações do Vasco. Está nas quartas de finais aqui, né? Vai disputar com Volta Redonda, ok. Mas é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. É lógico que está no início do campeonato ainda. Mas começa pior do que começou o ano passado. E o ano passado o Vasco teve 3 vitórias também, mas teve 5 empates e 1 derrota só. Esse ano já tem 3 derrotas. E aí o torcedor faz essa comparação. E aí a desconfiança aumenta. Peraí. Novas contratações. Esses jogadores são bons jogadores. Por que o time não está melhor do que esteve o ano passado, por exemplo? Né? Só esquece do Ryan não estar. Mas, de qualquer maneira, são mais 6 reforços. Agora, a minha preocupação, outro ponto que eu queria também chamar a atenção, a gente percebe o seguinte, o caso do Nuno, por exemplo. O Nuno é um bom jogador, claro que é um bom jogador, é um jogador importante, óbvio que é um jogador importante. Agora, a gente também não pode esquecer que ele é a primeira substituição do Diniz. Na maioria dos jogos, ele é o primeiro a sair. Contra o Botafogo, ele saiu no intervalo do jogo. E nos outros jogos, ele sai aos 17, 18, 20 minutos do segundo tempo. Ele sai. Oh, meu Deus. Se o Nuno é o primeiro jogador a sair, por que ele não pode, por exemplo, ficar no banco e o Diniz entrar com o Rojas, por exemplo? Por quê? O que impede? Inverte. Vou começar com o Rojas, vou dar oportunidade ao Rojas, já que ele está entrando bem em todos os jogos. Então vou dar uma oportunidade a ele. Sabe lá se ele encaixa ali como uma luva? Cara? E se ele não estiver bem, aí faz a substituição. Aí agora sai o Rojas e entra o Nuno. O Nuno é um grande jogador. Mas sabe, o que me preocupa é que o Diniz, eu não sinto assim nele uma predisposição para fazer mudanças. Então, por exemplo, o outro ponto que não está muito legal, o Cuesta. Né? O Cuesta não está muito legal. Falha, erra passe, quase entrega gol para o adversário, se coloca bem, demora a voltar, enfim, essas coisas. Dá uma oportunidade para o Saldívia. Está no início de temporada, campeonato carioca, dá uma oportunidade, uma sequência para o Saldívia. Por que não? Por que não? Piton é um outro ponto também que existe uma necessidade de melhoria. Veio o Cuiabano não está em forma. Ok. Quando o Cuiabano entrar em forma, ele tem que modificar, Coutinho não está entregando o que se espera dele. E por que o Coutinho fica até os 37 do segundo tempo? Por que ele fica até os 40 do segundo tempo? Por quê, Quer dizer, prejudica o jogador. No último jogo, foi vaiado pela torcida. Então a torcida já está começando a pegar no pé do Coutinho. Por que não evita isso?
Os primeiros sinais de cansaço do Coutinho, tira, pô. E o Rojas está voando, cara. Então o Rojas pode entrar no lugar do Nuno e pode entrar no lugar do Coutinho. Mas logo no início do segundo tempo, pô. Não espera 40 do segundo tempo para colocar, para fazer a substituição. Desgasta o Coutinho perante a torcida. O Coutinho não rende para o time. E o Rojas, quando entra, é só. Quando ele começa a aquecer, o jogo acabou. Esse último jogo ele ainda teve uma oportunidade maior, porque o árbitro deu 11 minutos de acréscimo. Então ele ainda pode jogar um pouco mais, senão. Então aos 37 do segundo tempo. Então essas coisas assim me preocupam, porque o Diniz parece assim, esses caras são da minha confiança. Eu vou morrer, mas vou morrer abraçado com eles. Porra, não pode ser assim, porque quem sofre é o time, quem sofre é o torcedor. Não pode ser assim. É lógico, tudo isso que eu falei, os jogadores têm que entrar em forma? Tem. Agora, tem jogador que está em forma, pô. Mexe. O Piton não vinha bem? Tem um menino lá, o João Vitor. Por que não começou algum jogo do Carioca com ele? Sabe, então são essas coisas que me causam também preocupação. Agora o Brenner está começando a se entrosar, já fez gol, já perdeu gol também, mas está começando a se mexer. O Spinelli entrou, chegou e entrou. Lógico que ele não vai render, mas é um jogador de qualidade, é importante. Agora tem que botar para jogar. Agora, os pontos assim principais em que o torcedor está vendo que está faltando mexer: Piton, Coutinho, Cuesta, Nuno. E o Cuesta ele pode mexer e o Nuno ele pode mexer. E ele não mexe. Ele começa o jogo com o mesmo time. E ele faz as mesmas substituições. Tira o Nuno. Então, por que não começa diferente? O que impede de começar diferente? Por exemplo, esse jogo do Volta Redonda de hoje. Por que ele não começa com o Saldívia? Não começa com o Rojas, ou no lugar do Coutinho, até para preservar um pouco o Coutinho, que está vaiado. Porra, deixa o Coutinho um pouco fora. Deixa ele no banco, qual é o problema de ficar no banco? Não pode? Está no contrato, o Coutinho não pode ficar no banco. Deixa, preserva um pouco o Coutinho, pô. Ou, não, tem que começar o Coutinho, porque o Coutinho ele é um jogador diferente, ele pode criar alguma coisa e tal. A gente está esperando muito, né, até. Mas então, saca o Nuno. Então vou sacar o Nuno? Não, vou deixar o Rojas no banco. Então bota o Marino, pô, no lugar do Nuno. O Marino está precisando. De repente começa um jogo. É diferente começar do que entrar com 20 minutos, 25 minutos de segundo tempo. É diferente. Então, mexe, pô. Porque eu até falei no pós-jogo, né, aquele ditado, é mais ou menos isso, né, se não for com essas palavras, mas a ideia é essa. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo os mesmos resultados que sempre obteve. Porra, é isso, cara. Lógico, o Cuiabá não está bem ainda? Ok, beleza, entendo. O Spinelli chegou agora, precisa de mais treinamento? Beleza. O próprio Brenner teve que entrar porque perdeu o Ryan e perdeu o Verret, teve que entrar assim mesmo. Então vai que vai. E com o GB também não vem bem, então também era Brenner, mesmo não estava muito em forma, mas é você mesmo, amigo. Vai à luta. Ok. Agora, quando tem jogadores que você pode substituir, faça as substituições. Faça as substituições. Então isso aqui me preocupa, porque não vejo essa predisposição de Diniz de mudar as peças. Ele só acha que tem que corrigir os erros, tem que cuidar melhor da troca de passe lá, a saída de bola, a pressão que não sei o quê,
o meio que está aberto. Então ele acha que vai resolver isso no treinamento. O treinamento é bom para isso? Ok, é bom. Mas já teve oportunidade pra caramba de resolver isso em treinamento. Agora muda as peças, pô. É isso que eu estou trazendo isso, porque isso para mim está muito claro. Faça as substituições, dê oportunidade. Sabe lá, se numa dessa, eu tiro o Nuno, boto o Rojas, numa dessa o Rojas arrebenta. Pô, você resolve o problema, sabe? Então, ele está perdendo a oportunidade. Ele na coletiva falou, não, ele tem entrado bem realmente. Com o tempo ele vai ganhar mais minutagem. Não é tempo, não tem que ter mais tempo. O tempo é agora. O tempo é agora. Não tem que ter mais tempo. E isso é que eu estou discordando do Diniz. Entendo o lado da direção do Vasco, né, que os jogadores chegaram, precisam, né, de melhor condicionamento. Eles estão preservando também o Diniz para quando os jogadores estiverem bem, o Diniz poder fazer o trabalho. Mas, pô, tem jogador que está bem e ele não está fazendo. Então tem que fazer, cara. Então, basicamente, eu queria só colocar essas luzes nesse assunto. Tá bom, torcedor? Vou me despedindo, fico por aqui e daqui a pouco a gente está de novo, né? Aí vai ter o esquenta e logo mais esse grande jogo aí do Vasco. Espero que o Vasco vença, tá? Pelo menos no carnaval ficar todo mundo tranquilo. Valeu, um grande abraço e até o próximo. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!